para variar, o transitinho na marginal. Olha nós aqui outra vez. Todos os dias, encarando o trânsito caótico da cidade de São Paulo. Gravar um pouquinho, né? Se eu posso assistir isso aqui todo dia. Ei, belezinha. Meus amigos, eu resolvi falar mais um pouquinho a respeito do Opalão. Recebi algumas dúvidas da galera aí. O Lucas, que acompanha a gente desde o começo, aí fez umas perguntinhas a respeito da pressão, etc. E eu fiquei pensando nisso. No último vídeo eu acabei não falando a respeito. Falei da válvula, falei que troquei, que teve o rasgo do diafragma, blá, 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 blá. Mas eu não falei da regulagem. Pô, isso é um negócio legal, cara. Eu acho que vale a pena, porque o pessoal que faz preparação, que trabalha com preparação, talvez me odeie por isso. Mas sinceramente eu acho que eu preciso falar. Então aquela válvulinha que eu mostrei pra vocês, a válvula de alívio ou wastegate, tanto faz, ela regula a pressão do turbo, certo? Beleza. Como é que ela funciona? Quando a turbina começa a encher, começa a passar aquela quantidade de pressão dentro da turbina, essa válvula começa a liberar o excesso de pressão que você regula naquele parafuso. Então em cima da tampinha ali tem um parafuso, tem uma porca 13 se eu não me engano, e um parafusinho ali de regulagem. E é mais ou menos assim, depende da mola que vem na válvula que você compra. Então tem algumas molas que vem com 0,4 original, tem mola que vem com 0,6 e tem a de competição, chamada de competição, que ela já vem com 0,8, 0,9 aí original. Então como é que funciona essa regulagem aí? Você, por exemplo, comprou, a mais comum dela, se eu não me engano, é a que vem acho que com 0,6. Então você comprou a molinha lá simples, né, ó, válvula simples, que vem com essa molinha aí que dá 0,6 de pressão inicial. Tem aquele parafusinho em cima da tampa, depois eu coloco umas fotos e de repente até mostro a válvula depois lá. Mas tem aquele parafusinho lá em cima. Como que acontece essa regulagem? A mola já garante o 0,6 inicial. Você solta essa contraporca desse parafuso que vai em cima da tampa, que é justamente o que faz o acionamento da mola. E aí, a cada meia volta que você dá nesse parafuso, a cada meia volta que você aperta esse parafuso, ele empurra um pratinho, eles chamam um pratinho de mola lá, ele empurra esse pratinho, dá mais pressão nessa mola lá dentro e, consequentemente, vem mais pressão na turbina. Então tá lá, tá originalzinho, 0,6. Você soltou a contraporca, deu meia volta no parafuso, vem mais 0,1, ou seja, com meia volta deu 0,7. Mais meia volta, vai para 0,8. Mais meia volta, 0,9. Mais meia volta, 1 kg e vai indo assim até o quanto der. Eu só recomendo tomar cuidado na hora de fazer isso, porque se você encostar os elos da mola, se você apertar até um certo ponto esse parafuso em que a mola travou, a pressão da turbina vai vir total. Então se é uma turbina que rende 2 kg, vai vir 2 kg. Se ela vem 3,5, vai vir 3,5. É claro que isso depende do fluxo do motor, isso depende muito do giro do carro, mas vai liberar a pressão. Por exemplo, aquele rasgo no diafragma que aconteceu com a minha, que eu tive que trocar, acontece o mesmo efeito. Como ele perde a atuação do diafragma, ele libera a pressão da turbina. Então o que acontecia com o Opalão aí? Como ele não gira muito com esse comando original que eu ainda estou usando nele, ainda não consegui colocar o Skandarian 278 aí, o que acontece? Rasgou o diafragma, ele libera a pressão da turbina, aí ele já não consegue mais regular nada. Então vinha em primeira, segunda, vinha 1,2 kg, 1,3 kg mais ou menos, nos 4.800 RPM. Em terceira já vinha 1,5 kg. Em quarta eu não cheguei a nem esticar tudo porque eu sabia que ia passar. Acho que nos 4.000 RPM já vinha 1,5 kg, então eu já tirava o pé porque eu sei que com essa taxa que eu uso com pistão reto, etc., se passar de 1,5 kg pode dar quebra. O carro está bem acertadinho, bem ajustadinho, mas né, não é feito para isso. Pistão original, biela original não é feito para isso. Outra coisa, o acerto do carro que a galera fala, né? Nossa, acertar carro turbo, difícil pra caramba. Não é muito não. Claro que tem a regulagem da carburação, você tem que garantir a alimentação, né, para quando entrar a pressão na turbina. Mas dois segredinhos. Um é o ponto de ignição, isso aí tem que estar certinho e tem N formas de você fazer isso. Hoje em dia tem a Fiotec aí que faz isso, o gerenciamento desse ponto de forma eletrônica, é uma maravilha, né? O risco de quebra é muito pequeno. Mas eu uso o distribuidorzão lá, caixinha Bosch, né? Old school total. Então isso significa que você tem que fazer um trabalho no distribuidor para ele ter um ajuste correto. O meu, se eu não me engano, começa em 15 graus, o ponto de ignição,
E aí a alta, né, a limitação do distribuidor em alta vai para 25 graus. Eu acho que é isso, 25 graus. Depois eu tinha que dar uma olhada, ver com a pistola de ponto, ler direitinho, mas se eu não me engano é isso, 25 graus limitado lá em cima. Tem gente que usa com um pouco menos, tem gente que usa com mais, enfim. De novo, como eu não uso muita pressão, eu não ando acima de 1 kg, não ando com 2 kg, que nem algumas pessoas usam aí, é legal pra caramba, mas eu gosto do meu motor, não quero quebrar ele, então eu tomo bastante cuidado e eu estabeleci um limite lá de 180, 200 cavalinhos pra andar com o carro, que eu tô feliz pra caramba com isso aí. Então, o meu ponto pode até subir um pouquinho mais, não tem problema, dificilmente vai dar uma pré-ignição lá, uma detonação na cabeça do pistão. E a outra coisa é o dosador. Tem um negócio que faz toda a diferença no acerto do carro, que é a pressão de combustível. E é o dosador que faz essa regulagem. Então em cima do dosador você vai ver 2 parafusos, um bem no centro e um na lateral, assimétrico, né? Esse bem no centro ele regula a pressão inicial de combustível, enquanto o carro está na lenta, enquanto ele está na fase aspirada ainda. Eu uso no meu carro lá 0,4 de pressão inicial, até mesmo porque o dosador ele não permite que você faça menos do que isso, né? A pressão inicial dele já é algo em torno disso. Daria para fazer um rebaixo no dosador, mas eu acho que já é muito técnico, sem mostrar não vai adiantar nada eu ficar falando aqui de novo blá blá blá, sem mostrar isso como fazer. Então ali naquele parafusinho inicial ali você dá a regulagem inicial de combustível, 0,4 é um bom número, mesmo que fosse um pouquinho menos daria, 0,3 aí também ficaria bom, mas aí tem que fazer esse retrabalho. E esse outro parafusinho na lateral, que é o assimétrico ali, ele regula o delta. O que é esse delta aí? É a quantidade de combustível que vai entrar conforme a pressão da turbina. Então você está com o carro na lenta, na fase aspirada, ele tem 0,4 de pressão. Aí você vai acelerando, 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 ele continua no 0,4. A hora que começa a vir pressão na turbina, essa pressão começa a aumentar também a pressão de combustível. Então ela sobe junto. E tem que ser 1 para 1. Então se você tem 0,4 no inicial, que é o meu caso lá, a hora que vem a pressão e encheu o 0,9, tem que vir 0,4 de combustível mais 0,9 da pressão da turbina que também está entrando. Então eles têm que subir gradativamente. Se vocês repararem em alguns dos vídeos aí, vocês vão perceber que o primeiro lá vinha 2 kg e tanto de pressão de combustível. Aí nos vídeos mais pra frente já vem 2 kg de pressão de combustível. Hoje vem 1,5 quando está na pressão total da turbina. Por que isso aí? Porque a regulagem inicial do meu carburador, eu estava com uma agulha acho que 250 na primeira regulagem. Então eu tinha que colocar um pouquinho mais de pressão para o delta alimentar o carro. Mas agora usando com agulha de boia 300 já ficou certinho, como a reciclagem está toda correta lá, se não me engano são 200 em cada corpo de combustível. Agora que está vindo direitinho eu consegui fazer essa regulagem e o delta deu certo. O que acontece se você der mais pressão de combustível ou menos pressão de combustível? Aí é a chamada falta ou excesso que o pessoal fala e isso aí quebra motor. Então se você regular esse delta e vier menos pressão do que está entrando na turbina, menos pressão de combustível do que entra de pressão na turbina, vai dar falta. Se você insistir com o pé embaixo, vai fazer um furo na cabeça do pistão. Não pode andar com falta. O carro começou a engasgar, bicho, a hora que você mete o pé, que a turbina enche, o carro começou a dar as emboladinhas, começou a engasgar, tira o pé. Tira o pé na hora, não insiste, não vai achar que é sujeira no carburador. Não, se eu enfiar o pé, o carro vai responder. Mas não é assim, não é metendo o pé que o negócio vai funcionar, tem que fazer a regulagem direitinho. Então, se tiver com menos pressão de combustível do que vem na turbina, vai dar falta. Se vier mais, ele vai engordar. Mas isso aí você vai sentir bem quando o giro estiver bem lá em cima, quando o giro encher mesmo. Porque é essa hora que a pressão de combustível vai ir no talo, aí você vai sentir engordar. Essa situação é um pouco menos arriscada do que a falta. Porque quando você tem combustível em excesso ali, quer queira, quer não, o álcool, né, que é o que eu uso, vai resfriar a câmara. Ele ajuda a resfriar a câmara de combustão. Então é um pouquinho mais difícil de quebrar, mas também quebra. Então tem que tomar cuidado. Essa regulagem aí, cara, é um negócio assim. Vai lá, faz a regulagenzinha no dosador, sai, dá uma pisadinha, de preferência numa marcha um pouquinho mais alta, sei lá, terceira, quarta marcha. E aí você sente se essa regulagem está vindo correta ou não. É mais fácil de sentir em marchas altas, terceira, quarta, quinta, sei lá, né? Porque a progressão é mais gradativa. Se você tentar fazer essa regulagem e sentir se o carro está acertado em primeira, segunda marcha, primeiro que a pressão de combustível não vai vir tão alta, porque o volume do motor não é tão grande. Você não vai conseguir ter certeza se está acertado ou não.
E depois que, como ela vem de uma vez, se der falta ou der excesso, você tem menos tempo para corrigir isso, né? Para você tirar o pé e evitar que o motor quebre. Então eu vou fazer um vídeo, depois eu vou colocar esses equipamentos, vou mostrar um pouquinho onde que vira, onde que aperta, onde que faz o que para dar o acerto. E inclusive na mistura ar-combustível. Como eu tenho hall meter no carro, eu vou ver se eu mostro para vocês também onde fazer essa regulagem aí de abertura da mistura ar-combustível para deixar ele acertadinho. No meu caso, como é o carburadorzão lá, Weber 40, não tem muito o que fazer. Ou você tem uma baixa, né, a parte aspirada bem lisinha, e aí a alta não tão forte, ou você tem uma alta tesão em que a turbina enche, ele vem na patada, mas a parte aspirada é um pouquinho gorda. Aí não tem muito o que fazer. A única forma de resolver isso aí, ou é colocando um bico auxiliar, trabalhando com a Weber toda original, colocando um bico auxiliar, gerenciado por um HIS, alguma coisa do gênero, Minibus, sei lá, ou então colocando injeção eletrônica, que seria o ideal. Eu vou fazer isso, eu vou juntar um outro videozinho, eu vou mostrar essas regulagens, onde que vira para conseguir o delta, onde que vira para conseguir a pressão da turbina. Eu acho que eu ainda estou com aquela válvula antiga lá em casa. Eu vou fazer isso e vou colocar nesse vídeo para vocês. Até já, galera!